Olá! Estamos aqui para continuar o estudo dessa maravilhosa lição desse trimestre, a lição Mordomia Cristã, Motivos do Coração, e hoje a lição número 3, Deus ou Mamon? Está aqui comigo hoje o irmão Alexandre Dantas e eu, irmão Protágoras. Gostaria de convidar vocês a se colocar de joelho diante do Criador do Universo para fazermos uma oração e pedirmos mais uma vez a direção divina. Soberano Pai que habita nos céus, rogamos a Tua direção, meu Deus, a estudar a Tua palavra. Estamos vivendo em momentos, meu Deus, que precisamos muito da guia e da direção do Senhor. Nos ajude a falar, meu Deus. Coloca as palavras em nossa boca. Amém. Em nome de Jesus, e abre o coração dos ouvintes também nesse Amém, momento. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Deus ou Mamon, irmão Alexandre? É interessante que a figura aqui na lição, né? Tem dinheiro versus uma coroa e está escrito vida eterna. E também que você falou o título, Deus ou Mamon? É uma pergunta. Deus ou Mamon? Aí o texto para o início da nossa reflexão está em Filipenses 2, verso 9 a 11. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então esse texto é interessante, irmão Protágoras, que Deus exaltou quem que exaltou aqui? Cristo, né? Acima de todas as coisas, né? Exatamente. Interessante, irmão Alexandre, esse verso áureo aqui de Filipenses 2, do verso 9 ao 11, que diz que Deus o exaltou sobremaneira. Muitos perguntam, se Jesus era Deus, por que ele precisava ser exaltado sobremaneira? Sim. Para quê? Mas se você for olhar bem, Cristo quando subiu aos céus, ele subiu como homem, mesmo sendo Deus, ele subiu como homem. Um corpo Com glorificado. um corpo glorificado e um corpo... imagine o choque para os anjos, né, de ver Jesus naquela situação. Então ele precisava ser exaltado, obviamente. A mesma coisa que está em Patriarcas e Profetas, que a irmã White, ali no primeiro capítulo, narra que Deus convocou todos os exércitos celestiais e colocou e mostrou quem que era o Filho, qual que era a missão do Filho. E todos se dobraram o joelho, inclusive até Satanás dobrou o joelho, ali fala, mas né, ali dentro já tinha um conflito muito grande dele. Então, por causa disso, houve a necessidade, quando Cristo subiu aos céus, de mais uma vez ser feito isso daqui, para mostrar bem claro para os anjos, ó, quem ele é, mesmo ele tendo um corpo humano. E ele foi exaltado também porque o sacrifício dele foi por nós, também pelos anjos, que o mundo não caído, né? Exatamente. Então trouxe segurança para o mundo não caído, que o pecado não ia se levantar mais, que Satanás estava derrotado, né? Sim. E foi reivindicado, né? Exatamente. Mas é interessante que a lição dessa semana, Deus ou Mamon, vem mais uma vez, né, em sequência das outras duas lições, falando sobre a questão do amor ao dinheiro, o amor às posses. Porém, é interessante de ver, irmão Alexandre, que nós sempre corremos um risco de achar que, por exemplo, se eu for, só para você entender o que eu estou querendo dizer, se eu for perguntar para todos os cristãos hoje se amor ao dinheiro é bom ou é ruim, todos vão falar que amor ao dinheiro é ruim. Vamos dizer. Todo mundo, até quem defende a teologia da prosperidade, vai dizer que o amor ao dinheiro é muito ruim, não pode amar o dinheiro. Sim. Mas nós corremos um risco. Será que nós não estamos amando o dinheiro? A questão aqui, irmão Alexandre, Deus ou Mamon, está na ótica de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E quando fala que é nova criatura, em todos os aspectos da vida. Em relação ao caráter, isso tem a ver com caráter. Então, não é só alimentação, mas é tudo. O caráter mudou. E inclusive a relação com o dinheiro. Essa ambição, né? Pelo Sim. dinheiro tem que... Agora é interessante notar que nós temos muitas desculpas, nós cristãos hoje, temos muitas desculpas hoje. Aí, essa lição é para você e eu refletir, para nós refletirmos se será que eu estou amando o dinheiro? Será que o Mamon não é meu Deus? Essa é a pergunta, irmãos, que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês vão responder e eu vou responder para mim mesmo. Será que Mamon não é, mesmo Mamon não é meu Deus, será? A lição do trimestre é motivos do coração. No livro de Mateus capítulo 7, Jesus fala que muitos virão naquele dia, porventura não fiz isso em teu nome, porventura não fiz aquilo em teu nome.
Mas muitas das vezes essas coisas são feitas com a motivação errada. Sim. Então, você conhece seu coração. Deus conhece muito mais do que você, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas você conhece um pouco do seu coração. Senta, faz uma oração e analisa. Será que eu estou servindo mais a Deus ou mais a Mamon? Será que no meu serviço, para me chegar, eu chego pontual, eu não posso chegar atrasado. Mas para fazer as coisas de Deus, como é que eu faço as coisas de Deus? Ah, não, aí eu posso chegar atrasado, não tem problema nenhum. Quem será que eu estou servindo? São detalhes. Sim. Mas esses detalhes são detalhes, mas são detalhes que revelam verdadeiramente o que está ali escondido no nosso coração. Então, irmãos, em relação ao que nós estamos estudando, eu fico pensando assim, irmão Alexandre. Todo mundo sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Todo mundo sabe. Se eu perguntar para todos os cristãos, dizem aí que são 2 bilhões ou 3 bilhões de cristãos no mundo, se eu perguntar quem que nós devemos servir, Deus ou Mamon, qual que vai ser a resposta deles? É claro que vai falar que é Deus. É de todo mundo. Então, todos os cristãos vão falar que nós devemos servir a Deus. Inclusive nós, não é a Mamon. Então, para que a lição? Então, a pergunta que eu faço é para que a lição vem falando que nós devemos servir a Deus e não a Mamon, se todo mundo já sabe que nós devemos servir a Deus e não a Mamon? Sim, tem um texto, irmão Potávio, aqui, ó. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 156, ó. Foi-me mostrado que o povo de Deus que professa crer na verdade presente, não estão em atitude de espera e vigilância. Os seres humanos estão aumentando as riquezas e acumulando tesouro na terra. Então não importa o que, mas tem muitos, estão se tornando ricos nas coisas da terra, mas não para com Deus. Não estão fazendo tesouro no céu. Não crê na brevidade do tempo. Não crê que o fim de todas as coisas está próximo. E que Cristo está às portas. Podem professar muita fé. Pode ser da igreja, não se citou, pode ser. Mas enganam a si mesmos, pois agirão de acordo com a medida de fé que realmente possuem. Suas obras mostrarão o caráter de sua fé e testificam àqueles que o cercam de qual a vinda de Cristo não deve ocorrer nessa geração. Então, com o nosso testemunho, nós dizemos que Cristo vai demorar. Sim. As obras serão de acordo com sua fé. Seu preparo é feito para a longa permanência nesse mundo. Acrescentam casa a casa, terreno a terreno. E são cidadãos desse mundo. Então, você viu? Interessante? Sim. Está onde escrito isso aí? Testemunho para a Igreja, volume 2, página 196. Então, isso nos traz aquilo que você estava falando, né? Sim. Irmãos, né, esse texto é valioso, porque isso vai nos trazer aquilo que já está sendo falado aqui. Saber que devemos servir a Deus ou Mamon, isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que nós devemos servir a Deus, todo mundo já sabe. Então, para que a Associação Geral prepara uma lição? Isso aqui é para nós refletirmos. Será que nós estamos seguindo a Deus ou Mamon? A primeira coisa, numa lição dessa, para a gente não virar um mero debatedor da mensagem, mero teórico, primeira coisa será que eu encaixo em quê? Será que eu me encaixo em quem está seguindo a Deus ou será que eu me encaixo em quem está servindo a Mamon? Você tem que se perguntar a si mesmo. Por mais que você ache, não, eu estou servindo a Deus. Não, Mamon, não. Mas você tem que pensar. Porque todos vão dizer que estão servindo a Deus. Ninguém vai dizer que está seguindo a Mamon. Sim. Mas o próprio Jesus falou que pelos frutos os conhecereis. Então devemos analisar profundamente nossa vida. Você deve analisar sua vida e ver, ora, será que eu estou seguindo a Deus ou será que eu estou seguindo a Mamon? Porque o próprio Jesus fala que aonde está o teu tesouro, Sim. ali estará o teu coração. Por isso que cada um tem que falar como salmista. Sonda-me, ó Deus. Será um mal em mim? Exatamente. Sonda-me, Senhor. Nós temos que desconfiar de nós mesmos, Portários. Não pode dizer assim, não, essa lição não é pra mim, tem nada pra mim. Não, eu sou desapegado. Nem rico eu sou. A Sim. pessoa pode dizer, nem rico eu sou pobre. Mas nós podemos cair com R$1, irmãos. Mas pode se apegar, às vezes, com um carro antigo que a gente tem, com a casinha que a gente tem. Nós pode se apegar com o nosso emprego. E Exatamente. a gente se perder, isso torna uma mão. Exatamente. Então isso é algo mais profundo do que simplesmente dizer, é Deus ou Mamon? É óbvio que é Deus. Não é algo muito mais profundo. Essas lições vêm como análise, para nós analisarmos o nosso coração. É motivos do coração, está escrito aqui, motivos do coração. Você conhece qual a motivação que você está fazendo alguma coisa?
Às vezes a gente faz as coisas, mas a gente sabe muito bem o que está por trás, né? O que está por trás ali. Eu tenho por mim que se perguntasse para Judas, Judas, devemos seguir a Deus ou Mamon? Qual que é a resposta de Judas? Deus. Deus, claro. Quem disse Mamon? Não. Com certeza ele ia dizer que é Deus, né? Vamos para domingo então? Vamos lá. Cristo, o Criador. Aí vai falar sobre Cristo, que ele é o nosso Criador. Vamos ver se Cristo é o nosso Criador mesmo? Vamos provar na Bíblia. Vamos Gênesis lá. 1:1. Gênesis 1, verso 1, diz assim, ó. Aqui a minha versão é Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí falou, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Pronto. Ok. Bom, vamos ler Salmo 33. Eu vou ler Salmo 33, 6-9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório, em serras grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, com a sua própria palavra, com a sua boca, ele falou e tudo veio a existir. Agora, irmãos, Isaías 45:11, o que está escrito lá? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Agora, Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Interessante o texto. Eu vou ler agora Jeremias 51:15. Olha lá. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então aqui ele fala que pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Os céus aqui está em plural. Os céus. Sim. Então tudo céu. Sim. E agora, como está escrito em João 1:3, irmão? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dentro desse contexto, está falando de quem aí? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Verbo se fez carne. Sim, louvado seja Deus. Então, quem é nosso Criador? Nosso Quem Senhor nos e criou? Salvador, Jesus. Cristo. Amém. Tem um texto na lição, hein, irmão Potágoras? Dá uma lidinha aí, que está em Desejado de Todas as Nações, página 20. Vai abrir mais um leque, a profetisa do Senhor. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Seu é o mar, pois ele o fez. Foi ele que encheu a terra de beleza e de cântico o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Ou seja, por meio da criação, ele mostra o amor que está... Sim, e é bem claro aqui que foi Cristo que estendeu os céus. Então foi Cristo que fez tudo. Sim. Então foi tudo feito por meio de Cristo Jesus, né? E aí ele faz isso para mostrar o amor do Pai. E é interessante que ver que qual é a atitude que o nosso Senhor Jesus teve quando esteve entre nós. Eu fico pensando que se Deus tivesse arrumado uma outra forma de salvação sem precisar de Cristo ter vindo, muitas pessoas iam dar um monte de desculpa. Ia falar, Deus, o Senhor não sabe o que é estar aqui, o Senhor não sabe o que é as fascinações das riquezas, o Senhor não sabe o que é... enfim, você não sabe o que é sofrer, não é? Então, muitas das vezes, pessoas quando são cobradas, ela fala, então vem fazer melhor que eu, não é? Muita gente não fala isso. Então, Jesus, ele se fez carne, né? Ele foi ser humano, e ele deu o maior exemplo de pessoa que é totalmente desapegada, totalmente, como que pode dizer, sem o amor do mundo. Ele até falou, né? As aves têm seu ninho, as raposas têm covil, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nenhuma casa para morar. Totalmente desapegado, dando um exemplo para nós. Então essa lição ela é bem interessante, essa lição de domingo. Aqui fala que foi Deus que criou o mundo material. Porque Satanás ele trabalha com extremos e Satanás trabalha com contrafações, que são enganos, imitações do verdadeiro, com o objetivo
das pessoas, elas, quando vinha ao verdadeiro, elas vão saber distinguir. Então, por exemplo, os gregos, eles diziam que a matéria era má, que tudo era mal, por isso que eles enfatizaram tanto a doutrina da imortalidade da alma, porque a matéria é má. Se a matéria é má, então nada da matéria... E não importa o que você faça aqui nessa carne, se essa matéria vai ser destruída... Que ela já é má. Porque ela já é má. Então, essa lição de domingo vem para dizer que foi Deus que criou todas as coisas. Sim. E o diabo, ele vem com contrafações. Então, por exemplo, quando se prega o evangelho em um país budista, muitos deles têm o coração fechado para a mensagem do cristianismo, porque eles veem os cristãos como materialistas. Mas o professor Benjamin Wilkinson, no seu livro Truth Triumph, Verdade Triunfante, The Church in the Wilderness, a Igreja no Deserto, ele mostra ali no capítulo 9 que tanto o budismo, confucionismo, o zoroastrismo, que é mitraísmo, e a doutrina hindu do Krishna são contrafações judaicas, né? Do Krishna, no caso, contrafação do Evangelho. Mas essas religiões asiáticas surgiram na época que o Evangelho estava sendo pregado, não no caso o budismo, mas no caso o hinduísmo. O hinduísmo, a doutrina do Krishna, ele surgiu exatamente na época que o Evangelho está sendo pregado na Índia. Já o budismo, o confucionismo e o zoroastrismo surgiu ali uns 500 anos antes de Cristo, 500, 600 anos antes de Cristo. Foram pessoas que tiveram acesso, que tiveram contato com o Velho Testamento, e eles foram inspirados por aquilo e eles deturparam, inventaram uma outra religião. Então você vê que o budismo, o Zaratustra, que é o fundador do mitraísmo. Esses dois caras, inclusive esse cara que é fundador do mitraísmo, o Zaratustra, dizem que ele conheceu Daniel, então ele copiou de Daniel. Tem inclusive briga de pessoas que falam que Daniel copiou dele, e outras pessoas falam, não, ele copiou de Daniel. Só que quando você estuda a história de Daniel, você vê que Daniel tem todo um feedback baseado ali na lei de Moisés, né? Tudo bonitinho, e ele não tem de onde ele ter tirado aquilo, né? Então, você vê que Satanás criou essa contrafação para quê? Porque Satanás sabia do caráter do Messias antes de ele vir. Então, Satanás se antecipa. Satanás não sabe o futuro com detalhes, mas estudando as profecias, ele consegue estudar. Ele já conhecia Cristo no céu, ele sabia quem que era Jesus. Então, ele fundou essas religiões, o budismo, o mitraísmo, que é zoroastrismo, a mesma coisa, com o objetivo exatamente de ofuscar os ensinos de Jesus. Quando Jesus veio ensinando paz, amor, algumas pessoas de maneira deturpada já ensinavam isso por meio do budismo. Então você vê que Satanás ele faz isso. Ele estuda as profecias há 70 semanas, ele já sabia quando Cristo ia nascer. Exatamente, ele estava sabendo que aquilo estava próximo. Então, sim, inclusive quando surgiu o cristianismo, muitas dessas religiões falavam que não, isso é uma cópia da nossa, não é? Mas a diferença é que enquanto Jesus, Daniel tinha uma base muito forte ali na lei mosaica, eles não tinham de onde ter tirado aquilo. Inclusive, alguns seguidores budistas guardavam até o sábado, irmão. Você acha que foi à toa assim, vamos guardar o sábado? Né? Está no livro, no livro de língua inglesa do Benjamin Wilkinson. Então, é bem claro que Satanás ele sempre trabalhou com contrafações. Sim. E aí, quando você vai pregar o evangelho, nós sabemos que nós não devemos estar apegado às coisas materiais, mas Satanás vai inventar uma religião, que é o budismo, por exemplo, dizendo que a matéria é ruim, dizendo para a gente estar totalmente desapegado. Só que eles já caem para o outro extremo, né? Muitos não querem nem trabalhar, né? Enfim, então, você vê como Satanás trabalha, né? Então aqui é para deixar bem claro que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que criou todas as coisas. Amém. Essas coisas em si não é o problema, né? Como o texto diz, é o amor ao dinheiro, é amor a essas coisas que é a raiz de todos os males. Amém. Então é interessante que você comentou Cristo, o Criador, né? Nós vemos os textos. E agora, segunda-feira, vai falar esse Criador, Filho de Deus e Filho do Homem. Como pode se dar isso, irmão Protágoras? Como pode um Criador, agora ele desce à terra, e aqui em Mateus 19, 16, 22, ele tem um encontro com um jovem que é rico. Então ele é o Criador, sim, ele fez todos os mundos, tem todas as riquezas na mão,
E agora ele encontra com um homem que está apegado aos bens materiais. Vamos ler aí, Mateus 19, 16 a 22. Vamos lá. Lê para nós. Mateus 19, versos 16 a 22. 16 a 22. E eis que alguém, aproximando, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Verso 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, como é que Satanás pode fazer isso com nós, seres humanos, no dia de hoje? Jesus, o Criador de todas as coisas, tem todo na mão. Ele pode fazer, tocar e a pedra virar ouro, né? Se ele quiser. E ele tem um encontro com esse jovem rico, e ele fala para esse jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá ao pobre e me siga. E como é que esse jovem não pôde fazer isso? Isso mostra o perigo de nós estar com o coração nas coisas materiais. Essa história, irmão, do jovem rico é uma história, um alerta para cada um de nós. Sim. Por quê? Porque ele achava que estava tudo bem. Uhum. Como muitos de nós na igreja achamos que está tudo bem. Está tudo bem. Não, eu sou uma pessoa que trabalho. Guarda os mandamentos. Sim, guardo os mandamentos, devolvo meu dízimo. Isso. Eu sou ativo na igreja, irmão Alexandre. Eu sou muito ativo. Entendeu? Dou estudo bíblico e tal. E a gente acha que a gente não se encaixa nesse texto aí. A gente não se encaixa. E isso é bem provável que esse mesmo jovem rico nem se trombasse com Zaqueu. Você pode ver que a história diz que a história de Zaqueu ela é bem em sequência, né? Se eu não me engano, está no livro de Lucas, eu acho que mais detalhado. Então, isso é para mostrar o seguinte, que essa lição da escola sabatina desse trimestre é para nós olharmos para a nossa vida, olhar para nós mesmos e vermos: será que não sou eu? Será que eu não me encaixo? Não sou eu, Senhor? Será que não sou eu que não me encaixo numa situação como essa, como jovem rico? Sim. Será que eu não estou amando mais as coisas do mundo? Que detalhes que mostram que eu amo mais a Deus do que o mundo? Eu não estou falando só, irmão, de pacto de oferta. Eu faço um pacto lá. Será que realmente eu amo as coisas de Deus? Entregar tudo a Cristo, né? Enfim, então, Deus é maravilhoso, né? Então, ele fala: vai, vende tudo, dê aos pobres. Isso é algo revolucionário. Totalmente revolucionário. Se fosse para nós hoje, se alguém falasse para nós hoje, eu ia falar assim: para de fanatismo, rapaz. Deus não quer assim esse fanatismo inteiro. Sim, tá? Eu já dou meu dízimo, eu já dou meu pacto, eu já dou 30%. Exatamente. E tudo isso. Exatamente. Aí tem um texto aqui, página 211, no Conselho sobre Mordomia, o meu Administração Eficaz, mas é a mesma, troca só o título. 211. Esse homem, vai falar do jovem rico, ó. Esse homem, amante do mundo, então, serve para nós, né? A gente ama o mundo, desejava o céu, porque ele professava guardar os mandamentos de Deus, né? Mas queria reter suas riquezas. E renunciou à vida imortal pelo amor ao dinheiro e ao poder. Ó, quem infeliz troca? No entanto, muitos que professam estar guardando os mandamentos de Deus estão fazendo a mesma coisa do que você estava falando. Exatamente. Então, isso é para nós refletirmos hoje. Então, nós sabemos que vai haver a chuva serôdia. Nós sabemos que vai ter uma mensagem sendo pregada ao mundo. E essas pessoas que vai pregar essa mensagem são pessoas de caráter inquestionáveis, são pessoas de caráter assim, totalmente consagradas ao Senhor. Amém. Então são pessoas que nesse ponto já vai ter vencido a cobiça nesse ponto aí. Ela já vai ter vencido totalmente. Sim. Então, irmãos, isso é algo muito sério. Então quando o mundo olhar, as pessoas não vão olhar e falar: esse é só mais um que vem pregar, olha só a vida dele. Existem pessoas lá fora que têm um conceito de moralidade, mesmo ateus, muito mais forte, muito mais avante do que o nosso, entendeu? Então isso é algo para a gente parar e pensar: será que realmente eu sou um verdadeiro testemunho para a causa de Deus ou sou um falso testemunho para a causa de Deus? É interessante que
eu tinha um amigo na faculdade que ele questionava muito esse negócio das igrejas, né? E um outro, era duas pessoas comentando sobre o assunto, e eu, tipo, ouvindo, e eu tava do lado. E ele uma vez falou, eu fui na igreja porque... Ele foi bem sincero, esses meus amigos eram bem sinceros, porque eu tava namorando com a menina lá, não vou falar o nome da igreja, não é um caso, tava namorando com a menina e eu fui. E aí, uma pessoa levantou lá no meio e começou a falar que Deus abençoou ela e que ela começou, que ganhou um terreno, que comprou isso, comprou aquilo, né? Ela foi, né, narrando a história. E aí, ele fala que tinha uma pessoa que frequentava essa igreja que tinha problemas mentais. Que ele até usou um termo chulo, né, para se referir a essa menina que tinha problemas mentais. Que ela se levantou e falou, essas coisas, Deus não se importa com essas coisas, são coisas materiais, o Senhor se importa com as coisas dos céus. E eles dois começaram a rir, falando, ele usou a expressão doidinha, estamos com a doidinha, eu também estou com a doidinha. Então isso é algo para nós pararmos e pensarmos, exatamente. As pessoas que estão lá fora, elas tinham um conceito de moralidade muito mais profundo, muitas vezes, do que nós. Será que testemunho é esse que nós vamos dar? Então, essa mensagem, meu Alexandre, ela vai ser pregada ao mundo, mas essa pessoa que prega essa mensagem, o caráter dela é simétrico em todas essas coisas, ela já morreu, porque isso se torna um fardo. A pessoa que tenta seguir a Deus e a Mamon, nós sabemos que é impossível seguir os dois. Dois senhores. Não tem como. Só que tem pessoas que estão tentando inconscientemente, e aí se torna um fardo, ela não consegue. Como que eu vou fazer? E a religião de Cristo vira um fardo. Chato, coisa chata. Exatamente, fica aquela coisa. Às vezes tem igrejas que fazem acordos políticos para conseguir dinheiro, para reformar a igreja. Tem igrejas que fazem quermesse na frente, vendendo cachaça para conseguir dinheiro, para reformar a igreja. Sim. E eu tenho certeza que tem uma desculpa essa pessoa. Não, é para a causa de Deus, é para a obra de Deus. Mas será que Deus realmente se agrada? Será que nós não estamos servindo a Mamon desse jeito? Por isso que, quando nós compreendemos o plano da salvação, o Criador, dono de todo o universo, do ouro e da prata, tudo, desce como filho do homem, como ser humano, como um de nós, pobre, e ele faz tudo por nós. Isso deve o quê? Nos envergonhar, trazer nós ao arrependimento, pensar nisso. E nós, criatura, nós somos como formiguinha, como um grão de areia. Nós queremos, às vezes, ganhar um salário mais alto que o outro, ter um carro melhor do que o outro, acaso, nós se exaltamos. Então, e a Morte falou aqui que muitos está acontecendo isso com os profetas observadores do mandamento de Deus. Nós é de 27º dia. Sim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é algo para a gente fazer uma análise profunda, olhar o nosso coração. Eu quero dizer para vocês que a gente acabou de estudar aqui, nessa lição de segunda-feira, que Jesus Cristo, na lição de domingo e agora na lição de segunda, Ele é o Filho de Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando você olha a história da pregação da mensagem, a maioria das pessoas que levaram essa mensagem eram pessoas pobres. E eu pergunto, será que... Por que Deus não tornou... Será que Deus tinha poder para tornar aquela pessoa milionária? Tinha. Mas por que Deus não fez? Ele poderia muito bem arrumar uma maneira de tornar aquelas pessoas milionárias. Mas se o Senhor Deus não fez, eu gostaria que vocês pensassem comigo. É porque Ele não quis fazer e porque Ele é o que faz os planos e nós somos os meros soldados, né? Soldados rasos, como diria um amigo meu, né? Então, Deus, Ele que faz os planos, Ele escolheu fazer dessa maneira. Então, muitas das vezes nós queremos dar desculpa e falar assim, eu vou trabalhar até meia-noite, todos os dias, das 6 até a meia-noite, mas porque é dinheiro para a obra de Deus, é para a causa de Deus. Mas a pergunta é, será que o Criador de todas as coisas, será que Ele não tem condições de prover? Será que Ele é tão, a mão dele toda amarrada, Ele não tem condições de prover? Verdade. Isso é algo para nos levar a uma reflexão. O livro Testemunho para a Igreja, irmãos, que conta nos primeiros capítulos, até o capítulo 13, 14, conta como Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como que Deus levantou essa maravilhosa igreja que nós estamos. E aqui conta que o casal Tiago e Ellen White, eles passaram por misérias terríveis. Sim, eu lembro até de que ele rachava lenha
para poder apenas subsistir e com esse dinheirinho que ele ganhava ainda usava para a obra. A irmã White fala que a roupa dele não sabia o que era remendo, o que era o pano original. E tanto remendo. Era um pastor da nossa igreja. Sim. Olha que Ou seja, então a nossa igreja ela começou desse muito jeito. pobre. Muito pobre. Então, se Deus, ele quis, ele tinha poder para a nossa igreja começar rica, ele tinha. Sim. Mas porque se ele quis começar assim, ele está nos dando um exemplo. Que para a obra dele terminar, ele não necessita que os irmãos fiquem milionários. Eles não necessitam, o nosso Deus não precisa que você fique na cidade. Preciso ganhar dinheiro na cidade para pregar o evangelho. Ele não precisa. A única coisa que ele precisa é só uma coisa. Ele só precisa que você se submeta a ele. É a única coisa que ele precisa. Se você se submeter de todo o coração a ele, aí a mensagem vai ser pregada nos 4 cantos do mundo. Ele vai abrir os meios. Aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 82, a irmã White fala assim, tínhamos resolvido não depender de ninguém, mas sustentar-nos a nós mesmos e ter algo com que auxiliar os outros. Mas não prosperávamos. Meu marido trabalhava muito arduamente, transportando pedra na estrada de ferro, mas não ganhava o que lhe era devido por seu esforço. O irmão e a irmã Howland liberalmente dividia conosco sempre que podia, mas eles também se encontravam em circunstâncias prementes. Criam amplamente na primeira e segunda mensagem, e haviam generosamente concedido de seus recursos para fazer avançar a obra, até que ficaram a depender do seu trabalho cotidiano. Meu marido deixou de transportar pedra e com seu machado foi à mata para rachar lenha. Com uma dor contínua no lado, trabalhava desde a madrugada até o escurecer para ganhar cerca de 50 centavos de $1 por dia. A dor severa o impedia de dormir à noite. Nós nos esforçávamos por conservar bom ânimo e confiar no Senhor. Eu não murmurava. Então, aqui mostra que claramente o Senhor Deus, ele começou a nossa igreja com situações bem tristes, bem pobres mesmo, né? Isso é para mostrar que o plano dele é totalmente diferente do que a nossa mente pensa. Então, às vezes a gente pensa, se eu for perguntando, fazendo uma enquete para cada irmão da igreja adventista, assim, como que Deus vai terminar a obra? Então, cada um vai delinear uma coisa, né? Não, Deus vai terminar a obra, ele vai mandar, enfim, Deus, as pessoas vão pensando em várias maneiras. Por televisão, por internet. Isso, cada um vai dizendo, mas é interessante que nós achamos que há necessidade, nós temos muita riqueza para depois proclamar essa obra, que a igreja tem que ser rica, mas não há essa necessidade, irmãos. A gente vê claramente que a única coisa que precisa é que nós submetemos ao caráter de Deus, submetemos a Deus. Só isso é a única coisa que precisa. Você falou isso, eu lembrei, na página 57 do livro Educação, olha o que Deus e o mundo quer. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Isso que o mundo precisa e Deus dá o testemunho através dos homens. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever, a palavra de Deus, como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus na cabeça dele, ele fica firme pelo que é reto, meu patrão. Então Deus está precisando de homens e mulheres aqui, seres humanos. Exatamente. Interessante, irmão. Não de dinheiro. Vamos assim. Submissão a Deus. Sim. É submissão ao Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmão, é a única coisa que Deus precisa. Eu garanto para vocês, meus irmãos, a única coisa que o Senhor precisa para terminar a obra. Não é fazer estratégia de como evangelizar a Ásia. Não é, isso é bonito, isso mostra que a gente está engajado. Sim. Mas a única coisa que ele precisa é que nós submetemos a ele de verdade. Sim. Agora, eu lembrei de uma história, você contando aí, homens que não se compram. As pessoas lá de fora estão olhando. Muitas pessoas ficaram conhecendo a história de um matemático. Eu sou da área da matemática, da área de exatas. Um matemático chamado Grigori Parelma. Grigori Parelma. Esse homem, Grigori Parelma, ele resolveu um teorema, uma conjectura de Poincaré, que era um teorema dificílimo, irmão, que estava em aberto na matemática,
as pessoas não sabiam como resolver. E existem teoremas na matemática que já foram provados. Existem teoremas famosos, né, que nem o teorema de Fermat, que foi resolvido na década de 90 e tal. Então, o Grigori Paleoma, ele resolveu um teorema dificílimo. E todo homem de renome no meio acadêmico, quando faz uma coisa dessa, a primeira coisa que ele faz é ele procura uma revista científica e publica. Agora, Grigori Paleoma, o que sabe que ele fez? Ele colocou na internet. Ele foi lá e colocou na internet para as pessoas verem, né? Sem medo de ninguém copiar, plagiar. E aí a comunidade dos matemáticos nos Estados Unidos resolveram então reunir e falaram, vamos dar um agrado porque ele fez algo fantástico. Deram uma quantia no valor de R$1 milhão para esse jovem que estava desempregado na época. E ele recusou. Ele falou, eu não quero esse dinheiro. Mas sabe por que ele recusou esse dinheiro, R$1 milhão? Ele falou, eu recuso porque eu sou contra essas coisas que vocês fazem. Ele é um jovem idealista. Então, esses caras matemáticos cometiam algumas injustiças em outras áreas. Né? Comunidade, todo lugar que tem grupos, em geral, sempre tem uma injustiça. Então, ele discordava da maneira que esses caras lidavam com alguns assuntos, né, na comunidade científica e tal. Por esse motivo, ele recusou o dinheiro. Agora a pergunta, será que nós temos verdadeiramente, será que nós faríamos uma coisa dessa? Mesmo discordando totalmente, mesmo achando que é injustiça, o que esses caras fazem é injustiça, será que a gente ia pegar esse dinheiro? Se pensar, né? Cada um pense consigo mesmo. Pensa você, será que você recusaria $1 milhão? Foi R$1 milhão, eu falei R$1 milhão, mas foi $1 milhão, né? Então, e você estando desempregado, morando com a mãe, tá desempregado morando com a mãe, mas a questão é, opa, pera, esses caras são injustos. Eu não posso apoiar a ideia desses caras. Então eu não posso aceitar esse dinheiro. Então, essa atitude desse homem fez com que o idealismo dele fosse mais famoso, até mesmo do que muitos falaram. Eu mostrei a reportagem, está na Folha de São Paulo, faz um tempinho já, mas se você colocar lá o nome dele, aparece. As pessoas falando, mas é bobão esse cara, é bobão a cara dele, até tinha uma foto lá, a cara dele. Mas isso é para mostrar, irmãos, que o mundo eles não conhecem, não sabem o que é uma vida com o coração desgrudado. As pessoas não conseguem imaginar. Então, por isso que eu peço o apelo da lição, irmão, desse trimestre, o apelo qual que é, irmão Alexandre? É nós pensarmos, serei eu, Senhor? Será que se eu ver uma injustiça, será que eu não aceitaria esse valor? E é interessante que você falou desse rapaz aí, um rapaz idealista, pode ser que ele nem seja cristão, e ele é desprendido dos bens materiais. E nós cristãos, grudados com bens materiais. O que os anjos, o que Satanás vai falar para os anjos? Olha lá, o teu soldado é cheio de bens materiais e não quer largar nada. O que está do meu lado, nós estamos fazendo só uma conjectura, que nem é cristão, não crê em Cristo Jesus, é desprendido. Ué, se vocês vão levar eles, esses cristãos, eu também posso ser levado para o céu. Exatamente. Né? Ele pode argumentar isso. Exatamente. Então por isso que o caráter de Deus, irmão Alexandre, está em xeque. Está em xeque. Perante todo o universo. Então é assim, ó. Deus quer fazer em nós uma grande obra. E esse Deus é tão misericordioso que Ele está nos dando tempo. Olha só quanto tempo eu tenho para pensar, quanto tempo eu tenho para planejar, quanto tempo eu tenho para pensar, meu Deus, será que eu não sou esse aí que estou com o coração apegado às coisas materiais? Sim. Aí terça-feira nós lemos domingo Cristo Criador, e aí segundo Filho de Deus, Filho do Homem, que nós cremos adventistas que Jesus é 100% Deus, 100% homem, né? Amém por isso. E Cristo agora o Redentor, irmão Protágoras. Vamos ler Hebreus, aqui eu vou ler Hebreus 2, 14 a 15, ó. Olha que interessante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e saber o diabo. E livrasse todos pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Então, irmão Potássio, o que Cristo nos salvou aqui? O que Cristo veio nos salvar? Cristo veio nos salvar do mundo, do pecado, da carne, da morte. Amém. Então Cristo veio nos fazer nova criatura. E não é à toa que
a gente tem o verso, eu vou cansar os leitores, né, os ouvintes, de falar, se alguém está em Cristo, o que que é? É nova criatura. Então, Cristo veio para nos livrar da morte, da maldição, da lei e do nosso pecado. Ele veio para nos livrar do mundo, ele veio para nos fazer nova criatura. Então, se somos novas criaturas, então, como eu sempre falo, o nosso caráter tem que brilhar, mas tem que brilhar em todas as áreas. E aí entra aquele texto de parábola de Jesus, que Cristo anseia com fremente desejo, né, a manifestação de si mesmo na igreja. Então, é exatamente o que está faltando. Não está faltando uma doação de 10 bilhões de reais para a igreja, não é isso que está faltando. E às vezes eu sempre penso, né, tem irmãos que falam assim, se eu tivesse dinheiro, eu ia montar uma escola de próprio sustento, eu ia traduzir livros, mas eu sempre penso e falo, não é isso que... Se é essa obra que Deus quer que faça, dobra o teu joelho e vai, que ele vai arrumar uma maneira. Assim. Aí Mateus 1:21, ó. E ele dará à luz, ela, né? Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Sim. Porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Então, confirmando o que você falou. Jesus também veio nos salvar da maldição da lei, da morte e de nossos pecados. Exatamente. É interessante de notar que o cristianismo hoje, não só na nossa igreja, irmão, ele enfrenta, né, uma crise. Ele enfrenta uma crise. E por isso que eu falo, com muitas pessoas, às vezes a gente gasta muito dinheiro com evangelismo, televangelismo, não é errado, né? A gente gasta, a gente faz um esforço missionário, mas muitas das vezes a nossa palavra tem saído sem eco na vida dessas pessoas por histórias iguais a que eu vou ler agora aqui. O historiador David Berkot, ele conta algumas histórias interessantes comparando com o que seria um cristianismo ideal baseado nos primeiros 3 séculos, né, de história do cristianismo antes da conversão de Constantino e com a vida dos cristãos hoje. E ele conta que em meados da década de 70, ele conta isso no livro dele, O Reino que Alvoroçou o Mundo, na página 40, esse historiador ele conta a história de uma pessoa que, entre aspas, se converteu ao cristianismo, né? E ele escreveu um livro. Esse livro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá aqui na página, desculpa, tá na página 38. Tá aqui, ó. O nome dessa pessoa é Mike Warnke. Mike Warnke. Ele escreveu, quando ele se converteu, um livro de Satan Seller, O Vendedor de Satanás. Que esse livro foi publicado no ano de 72. Esse livro vendeu milhões de cópias, né, quando ele se converteu. E o que esse livro ele vem dizendo? Esse livro conta como ele tinha sido um drogado e logo foi recrutado por uma seita satânica. Dentro dela, ele rapidamente subiu a uma posição de sumo sacerdote. Então conta como ele se converteu, antes de ele se converter, como ele se misturou com o satanismo e como ele virou sumo sacerdote dentro do satanismo. E ele diz que, além do mais, ele afirmava no seu livro que, como sacerdote satânico, tinha 1.500 seguidores em 3 cidades, como parte de uma rede de satanistas clandestinos. É um livro fascinante. Um livro fascinante contando, né, essa pessoa que se converteu, como que ele se converteu do mundo do satanismo e tal. Mas olha só, no ano de 1992, portanto 20 anos depois, a revista Cornerstone, que é a pedra angular Cornerstone, uma publicação evangélica, publicou uma matéria, a capa intitulada Vendendo Satanás, a trágica história de Mike Warnke. A matéria bem documentada desmascarava as declarações de Mike. Esse artigo não só demonstrava que o testemunho de Warnke era fraude, mas também que sua vida abrigava toda classe de pecados graves. Por exemplo, ele arrecadava dinheiro para projetos que nunca se realizaram. Então, ele dizia cristão, pegava muito dinheiro, né, dos irmãos, mas nunca realizava esse projeto. Ele vivia em grande imoralidade, enquanto continuava com seu ministério público. E aí, obviamente, a revista publicou que aquilo que aquele cara falava era mentira, era uma verdadeira mentira, era uma fraude, e ao mesmo tempo conta que
ele era um mau caráter, mostra as coisas erradas que ele fazia. E aí, o historiador, o que mais prendeu a atenção do historiador não foi o fato, né, a história em si, mas o fato de que as pessoas começaram a escrever para a revista, condenando a revista por ter feito aquilo. E olha o argumento que as pessoas que mandavam a carta diziam: não gostei de seu artigo sobre Mike. Vocês não fizeram diferente do que a imprensa secular faz. Já basta o que aconteceu de mal com Mike, mas vocês realmente passaram dos limites. E o que acham das escrituras que diz que não importa que seja por pretexto ou por verdade, contanto que Cristo seja pregado? As pessoas começaram a escrever dizendo: olha, por mais que seja mentira o que ele fez, ele levou muita gente para Cristo com esse testemunho. Então as pessoas condenavam a revista, falando: não, ele mentiu, mas ele levou muita gente para Cristo com esse testemunho. Então, olhem que estado espiritual nós, irmão Alexandre, cristãos, estamos. Você vê claramente. Então, ele fez aquilo. Uma pessoa faz uma coisa dessa, a gente vai saber que a motivação é dinheiro. Ela quer, como eu li na última lição, as pessoas elas ficam insanas por causa do dinheiro, né? Mas aqui mostra claramente que, infelizmente, nós seres humanos, nós sabemos que nós somos falhos, mas muitas das vezes nós deixamos esse amor ao dinheiro ir tão além que nós somos capazes de fazer coisas que nem ele fez. E o pior de tudo são as pessoas ver, saber e ainda defender. E ainda achar que não tem problema nenhum a pessoa ter uma conduta. Então, as pessoas lá de fora, elas estão olhando. As pessoas lá de fora, elas estão olhando. E aí, como é que fica? Então, o evangelho, meu irmão, para ser pregado no mundo, o que está faltando não é milhões de milhões, e nem de missionários. Às vezes alguém pode pensar: o que está faltando vamos pegar aí os países, tem a janela 1040, a famosa janela 1040, o que está faltando, se todos nós se transformássemos em missionários e fôssemos para a janela 1040 para o resto do mundo, mas se nós não fizermos uma reforma de vida, vai continuar do mesmo jeito. Eu garanto para vocês que é até melhor eles continuar lá com o paganismo deles do que eles estar com o cristianismo, um mau cristianismo na vida deles. Sim. Com certeza. Então, o que falta é nós submetemos totalmente ao Senhor. E aí Deus, em pouco tempo, Ele vai terminar a obra. Amém. E quarta-feira fala um Deus zeloso. Que Deus é esse? Aí tem um texto aqui que está em Êxodo, verso 9 e o capítulo 9, verso 14. Ao confrontar Faraó, Deus declarou: esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, irmão Protágoras, o que o Senhor quis dizer quando afirmou: não há quem me seja semelhante em toda a terra? Não há ninguém parecido nem comigo, nem igual a mim, nem igual. Eu creio, irmão Alexandre, que a resposta a essa pergunta é simples. Deus é diferente de nós em todos os aspectos. Todos os aspectos. O Criador, o Pai. Por quê? Porque, para começar na questão mental, os planos de Deus são diferentes dos planos humanos. Então, quando você lê bem claramente aqui, a gente, ser humano, é algo bem interessante. Ele tem a maneira de achar que Deus pensa de uma maneira. Isso está bem provado no livro de Jó. Você já parou para ver ali no livro de Jó, que ali os 3 amigos de Jó, eles imputaram o que Deus estava pensando. Deus pensa assim. E isso é algo bem interessante de ver que, na verdade, Deus pensava totalmente divergente do que eles estavam falando. Tanto é que, no final, Deus vai falar assim que esses amigos dele não falaram nada de bem dele. Sim, ó que coisa profunda. Isso para mostrar. Agora, isso para nos mostrar que, por mais que nós somos a última geração de cristãos que está vivendo na Terra, nós temos muito mais luz do que todos os cristãos que viveram. Mas isso não significa que nós estamos com ela completada assim, de maneira clara, óbvia. Isso não significa que nós não temos mais luz para ter. Nós vamos ter muito mais luz. Então, muitas das vezes, a gente se prende a coisas intelectuais achando que o problema é só aquilo. Eu vou deixar bem claro um exemplo. Muito evangélico chega e fala assim:
Deus proibiu o povo lá de Israel de comer carne de porco, porque naquela época o porco comia sujeira, porque naquela época o porco... enfim, porco era um animal que vivia lá, né? Sujo. Ou então o porco hoje seria diferente. Isso, o porco. Não, o porco hoje é diferente. O porco hoje, o lugar que ele é criado é mais limpo do que a minha casa. Sim. Toda hora tem gente lá com jato d'água, eles comem ração de milho, de soja. Então, então essa pessoa ela caiu no intelectualismo. Por quê? Porque o porco está limpo, no sentido biológico falando, mas e no sentido químico? Será que a química da carne tem alguma coisa escondida? Existe muita coisa que a ciência não conseguiu descobrir ainda. Porque assim como a luz é progressiva no sentido teológico, a luz é progressiva no sentido científico também. A própria história da ciência mostra que a luz é progressiva no sentido científico. Então, por exemplo, o átomo, a ideia do átomo é algo assim que a gente não consegue, vamos dizer assim, entender de maneira completa a ciência. Então, vai que a estrutura atômica da carne daquele animal ainda seja mais prejudicial do que os fatores biológicos que hoje ele está limpo. Então, existe muita coisa que ainda o homem não descobriu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arriscar a minha vida por causa disso? Misericórdia. Não. Então, se o Senhor falou, é melhor o quê? Melhor se prevenir. Então, a mesma coisa, irmão, a questão do teatro na igreja. A mesma coisa, irmão, a mesma coisa. Quando alguém vem e fala, não, mas o teatro na época da irmã White era assim. Mas hoje o teatro não é mais assim. É o mesmo argumento de quem fala da carne de porco. A mesma coisa. Então, é a pessoa que caiu no intelectualismo. Ela acha, não. Sabe qual é o problema dessas pessoas, irmão Alexandre? O problema é o seguinte, ela não vê nada de mal. O que tem de mal de eu fazer uma mímica aqui com você? O que tem de mal? Mas o problema é que a luz, o conhecimento, ainda não foi revelada por completo. A gente não entendeu por completo. Possa ser que tenha algo muito ruim por trás disso, que ainda não foi revelado para o homem, que isso tem a ver talvez com psicologia, por exemplo. E Deus quis prevenir a gente, e a gente está racionalizando a citação. Um exemplo, eu já vi pessoas, só para você ter uma ideia, eu já vi pessoas que têm uma compreensão do texto bíblico, aí você fala, não, mas o texto não está dizendo isso. Aí a pessoa, não, mas... Aí quando você vai conversando com a pessoa, ela viu isso em um teatro. Ah, então você viu isso no teatro, você viu isso no filme. Ah, mas o texto, quando eu leio um texto aqui na Bíblia, o Espírito Santo, ele vai trabalhando na minha imaginação para me entender ali o assunto. Mas quando eu vou na frente de um teatro, na frente de um filme, eu não tenho essa perspectiva, porque a minha mente não está livre. Aquela coisa está acontecendo exatamente da maneira com que a pessoa que fez um filme interpretou. Entendeu? E ali, a partir dali, ela acaba criando uma ficção, né? uma teologia em cima daquilo. Né? Tem gente que acha que Jesus expulsou o cambista, igual tá no filme, com a vara, com o pau batendo mesmo. Mas isso é uma coisa que não está no texto. Né? Então isso é para deixar bem claro. Então a questão é, o Deus que nós servimos, aqui o texto é bem claro, a pergunta é bem clara, ele é totalmente, não existe ninguém igual a ele. Sim. Então se nós somos seres inteligentes, e Deus falou, não faça isso, seríamos inteligentes e falar, olha, eu acho que não tem nada de mal com isso, que nem eu acho que não tem nada de mal com o teatro. Porém, o Senhor falou o quê? Não usar. Sim. Então eu vou ser inteligente. O texto aqui está na lição, texto para a igreja, volume 5, página 698, 699. Para a finita mente humana, é impossível compreender plenamente o caráter ou a obra do infinito. Para o intelecto mais perspicaz, para o espírito mais poderoso e mais altamente educado, aquele santo ser tem que permanecer para sempre, envolto em mistério. Então, nós podemos estudar, podemos avançar na ciência, na teologia, mas sempre Deus vai estar envolto em mistério, porque Ele é eterno e nós somos criaturas. Sim, criaturas. Exatamente. Então, nossa mente é finita, né? Então o fato de nós não entendermos muitas das coisas, muita coisa a gente consegue entender e muitas não. Deus requer de nós, aí entra a confiança em Deus. Então Eva,
com certeza ali, Eva e Adão, os dois eram muito inteligentes, muito mesmo, muito inteligentes, muito mais inteligentes do que a gente. Só que eles não conseguiam entender profundamente por que Deus tinha falado para não comer daquele fruto. Ele não conseguiu entender. Porque é um fruto igual aos outros, que mal tem, é uma fruta. Mas tinha muita coisa por trás daquele. Então, assim, a questão é, tem muita coisa que Deus fala, não faça. E tem muita coisa por trás desse não faça que a nossa mente ainda não é capaz de entender ainda. E Eva racionalizou com Satanás. Racionalizou. É isso que Deus disse? Satanás pegou e envoltou ela de que Deus estava desprendendo eles de um conhecimento maior e ela cai, né? Nesse engano. Então foi o intelectualismo, achar que nós sabemos mais que Deus. Deus falou uma coisa, nós racionaliza em cima. Mas será? Naquela época era assim, nessa época não é. Sim, exatamente. Então é aquela história de nós vemos, a gente olha com a perspectiva do mundo que nós estamos vivendo. Então, se olha, a gente não vê mal nenhum. Então, e o pior é que assim, Deus, quando deu a revelação lá atrás sobre muitas coisas, sobre alimentação, eles não tinham o porquê exato, mas eles submeteram a Deus. Sim. Então, irmãos, o Deus que você serve, o Deus que você busca, ele é um ser muito inteligente e a mente dele é diferente da sua mente. Então, os judeus, eles esperavam a vinda do Messias, mas eles achavam que o evangelho ia chegar, eles até criam que o mundo inteiro ia virar uma teocracia, como disse, judaica, só que ia ser da maneira que eles pensavam. O Messias ia se tornar rei de Israel, ia libertar, não ia só se libertar do domínio romano, ele ia dominar os romanos. Então os judeus não queriam só a libertação, eles queriam dominar, eles iam dominar o mundo inteiro, e através desse domínio de todos os reinos do mundo, a partir desse domínio de todos os reinos do mundo, eles iam implantar então a ideologia judaica, né? A lei mosaica. Então eles tinham essa mente. Só que o método que o Senhor usa não é esse, e eles não tinham entendido. Sim. É por isso que eu faço a minha interpretação daquele texto que Satanás tenta Jesus, te darei todos os reinos do mundo, se prostrado, me adorar. Satanás, ele primeiro tem o trabalho de falar, tudo isso foi me dado, então é meu. Todos os impérios do mundo, e tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Por isso que eu faço essa leitura de que Satanás apresentou para Cristo uma maneira do evangelho ser pregado muito mais rápido, que era a maneira que os judeus pensavam que ia ser. Ele não ia ser rejeitado logo de começo, rapidinho o evangelho ia estar pregado no mundo inteiro e pronto, acabou. Mas só que ia ser um evangelho manco, porque já tinha sido começado falho desde o começo. Entendeu? E como disse, tentação tem que ser tentação. Eu não acredito que só o dinheiro em si era tentação para o Salvador, por mais que ele tinha a nossa humanidade. Era aquele desejo que ele tinha de levar essa mensagem ao mundo que Satanás quis pegar ali, ó, naquele ponto. E Isaías 55, verso 8, ó, vai bater o que a gente estava falando, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Então não tente entender a mente de Deus. Nós nunca vamos compreender. Mas obedeça. Isso. Se Deus falou, bom, eu não estou compreendendo nada porque Deus falou não. Mas eu vou obedecer, porque Deus falou. Se eu for para o campo, quem vai pregar o evangelho, irmão Alexandre? Aí nós racionalizamos em cima. Deus mandou, mas quem vai ficar na cidade? Não, é outra época. Aí nós racionalizamos em cima do texto. Exatamente, mas você vê que em Eventos Finais tem uma resposta a essa pergunta, Sim. né? Eventos Finais lá fala, o próprio anjo pergunta, não serão advertidas as cidades? E aí o próprio anjo responde, serão não por vocês morarem nela, mas por saírem delas. Sim. Mora no campo e prega na cidade. Exatamente. Como muitos, como João Batista, como Elias, né? Sim. Mora no campo, prega na cidade, volta para o campo. Então, Exatamente. Esse é o... Então, o evangelho vai ser pregado. O evangelho, irmãos, vai ser pregado. A terceira mensagem angélica, a última mensagem de advertência ao mundo, será pregada não por pessoas que são ótimas estrategistas. São ótimas estrategistas. Deus vai colocar 40 estrategistas, vai colocar aí uns 8 por cada continente. E aí ele vai colocar esse estrategista e o evangelho vai terminar. O evangelho não vai terminar desse jeito. Mas o evangelho vai terminar por pessoas
que se submete ao Senhor. Amém. Tudo que o Senhor falar, ele faz. Sim. Porque ele ama ao Deus. Porque é o tema que um Deus zeloso. Se ele falou alguma coisa, ele tem zelo com aquilo. Exatamente. Ele quer que façam aquilo, porque ele é zeloso. Então, aí essas pessoas que se encontram nessa situação, que se submetem ao Senhor, elas se submetendo ao Senhor, Deus vai ter um estrategista só. Sim. Deus estrategista. E aí, quando Deus é zeloso, essas pessoas que vão submeter, elas se tornam as pessoas zelosas na obra de Deus. Exatamente. E aí o caráter de Cristo, então, brilha nessas pessoas. Sim. E aí se cumpre o que Jesus falou lá, não se pode esconder uma cidade, né, construída em cima do monte. Aí nós vira sal da terra e luz no mundo. Exatamente. Amém. Porque você você acaba virando centro. Então imagina que nem esse Grigori Parama, né? O mundo inteiro ficou conhecendo que tem um rapaz que rejeitou $1 milhão porque ele discordava da maneira com que a outra turma... Sim. Então imagina você ter 1000 pessoas cristãs que pregam o evangelho desse estilo. Então Deus, a estratégia que Deus vai fazer é muito melhor do que a nossa estratégia. Amém. E agora tem um livro aqui, ó, Filhos e Filhas de Deus, a meditação matinal, página 143. Olha só, irmão Potários, ó. Deus será um povo zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 14. Olha o que vai ser esse povo zeloso de boas obras. Que permanecerá firme entre as corrupções dessa época degenerada. Dinheiro, amantes de coisas do mundo. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda tentação. Esse vai ser um povo zeloso. Nós cremos que essa irmã aqui, Ellen White, profetiza. Então foi inspirada por Deus, não tem dois espíritos. Ou foi inspirado ou não foi. Então diz que vai ter um povo zeloso, sim, que apegará firmemente à força divina, tanto a Cristo, tanto a sua força, por oração, comunhão, que estará à prova de toda tentação. Amém. E aí eles pregam o evangelho com as suas vidas. Exatamente. Dão testemunho, e pregarão em testemunho a todas as nações. Essa é a mensagem do quarto anjo, esse é o quarto anjo, essa é a mensagem do terceiro anjo. Então, exatamente, a mensagem de Jones e Vagone, né? A mensagem da justiça de Cristo. Então, essas são as vestes de Cristo brilhando, a glória de Deus brilhando no mundo inteiro. Em Apocalipse 18:1, esse quarto anjo veio e toda a terra foi iluminada com sua glória, porque vem a chuva ser hoje no povo de Deus que é submisso, sim, já é submisso, e aí vem o poder para que eles brilhem mais, e agora eles pregam ao mundo, e rapidamente a mensagem dos 3 anjos é pregada ao mundo. Exatamente. Então você vê que isso está em total oposição, essa adoração, essa submissão mostra que essa pessoa ela realmente está seguindo a Deus e não a Mamon. Não a Mamon. Então aí está o cerne da lição, que a lição está dizendo Deus ou Mamon? É uma pergunta, né? Não tem neutralidade? Não existe o meio termo, é Deus ou Mamon. Ou seja, então essas pessoas que vão pregar a mensagem do terceiro anjo são pessoas que verdadeiramente Deus é o Senhor da vida delas. Irmãos, a história cristã está cheia dessas pessoas que foram queimadas vivas. Você sabia, irmão Alexandre, que a Inquisição, uma das penas que eles colocavam é a perda dos bens? Muitos deles perdiam os bens, toda a casa confiscada. Sabe por que você crê nisso? Você crê mesmo? Então, toda a sua casa confiscada por causa disso. E essas pessoas, mesmo assim, elas eram firmes. No século XVII, mais de 20 mil puritanos saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Quando nós estudamos a história, parece algo até romântico, né? Tem gente que coloca até um filme, um navio dos puritanos chegando na América. Só que quando você vai olhar os detalhes, você vê que foi algo assim, realmente mostraram que eles estavam se desligando da pátria que eles amavam, da terra que eles amavam, por causa que eles não conseguiam servir a Deus ali. Então, só você ter uma ideia, irmãos, os Estados Unidos na época, eles usavam o termo wilderness, isso aqui é um deserto. E ali a região, a Nova Inglaterra, que é a região nordeste dos Estados Unidos, é uma região que era muito fria, a neve é muito espessa no inverno, e não tinha as ruas que tinha em Londres, não tinha a pavimentação, não tinha a mordomia a estrutura que tinha em Londres. E eles deixaram as casas dele todo lá, deixou as casas, deixou tudo. E eles vieram para uma nova vida. Mas por que eles fizeram isso?
simplesmente porque eles queriam servir a Deus e no lugar onde eles estavam e não permitiam a eles a servir a Deus. Então a pergunta é, será que eles demonstraram que eles realmente, Deus estava acima de Mamon. Com essa atitude estava bem claro. Será que nós realmente temos essa disposição hoje, em um tempo de paz, planejarmos e sair do lugar que Deus falou para a gente não estar? É de se pensar, né? Com certeza. Quinta-feira, irmãos, vai falar sobre propriedade verdadeira. E é aqui diz na lição no começo que nós somos pertencentes duas vezes a Deus, né? Pela criação e pela redenção em Cristo Jesus. Lê para nós, irmão Paulo, Salmo 50, verso 10. Salmo 50, verso 10. E realmente nós pertencemos pela criação e pela redenção. Aqui diz assim, ó, Salmo 50, verso 10. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Então fala que aí, o que é de Deus? Todas as coisas. Todas as coisas. E 1 Coríntios 6, 19 a 20, ó, fala assim, nós conhecemos bem esse texto, nós adventistas, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Aí falou que todas as coisas de Deus, os animais, né? E aqui fala que nós somos de Deus, nós, seres humanos, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Não sabia que vós não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, Deus pede para nós que nós glorificamos a Deus através das nossas vidas. Tudo que a gente comer, tudo que a gente for assistir, nossa diversão, entretenimento, tudo que a gente for se vestir é para a glória de Deus, não é para a nossa vontade. Eu vou fazer isso porque eu vou ficar bonito, Protágoras. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Meu apetite diz para mim comer, isso não tem nada a ver. O reino do céu não é comida, não é bebida. Mas aqui fala que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, porque Deus pertence. Deus redimiu nós, antes pela criação nos fez e nos redimiu. Então nós somos duas vezes do Senhor Jesus. Amém. Bem? Isso mostra claramente o amor de Deus por cada um de nós. E isso deveria nos constranger. Exatamente de ver que com quanto amor ele fez, né? De tanto amor que ele demonstrou por cada um de nós. E não ficar racionalizando. Deus falou aquilo, mas será que é para essa época? Igual você citou do porco. Será que o porco não mudou? Sim. Não, aquela época era terrível, mas agora nós estamos num novo plano, a ciência mudou. Sim. Então o mundo mudou. Mas, irmãos, é uma coisa que eu sempre falo, né? A questão é, hoje tem se enfatizado muito o amor ao próximo. Isso é bom, o amor ao próximo, Jesus falou muito. Só que a gente esquece do amor a Deus acima de todas as coisas. Então são o fundamento. Então é interessante de ver que muito se fala, temos que amar o próximo, não podemos julgar, um monte de coisa, né? Mas a gente esquece de falar do amor a Deus. E o que eu estou querendo falar em relação a isso? Às vezes a gente é irreverente dentro da casa de Deus. Quantas vezes nós somos irreverentes, contamos piada dentro da casa de Deus? No púlpito, às vezes. Muitas vezes no púlpito a gente conta piada. Misericórdia. E isso, os anjos, naquela hora, eles saem dali, eles viram as costas. Então nós racionaliza. No Antigo Testamento, quem fazia isso na casa de Deus era fulminado. E nós racionaliza. Deus não é como Deus do Antigo Testamento. Deus mudou. O Deus do Novo Testamento é Jesus. Lá era o Pai. Só que nós cremos que quem criou o mundo, quem estendeu os céus, nós vimos, foi Cristo Jesus. O mesmo Cristo que falou para Moisés, olha, vá e pune esses homens, o mesmo Jesus que falou para Faraó, agora vai morrer seu primogênito. É o mesmo Jesus que pisou aqui na terra, o mesmo Jesus, o amor é o mesmo, não tem variação. Nós, seres humanos, tem variação. Eu amo você desde que você me traga benefício, senão eu já te odeio. Deus não tem variação, é o mesmo. Então Cristo é ontem, hoje e para sempre. Então, se a gente fica racionalizando e achando que Deus é tão amor, Jesus é tão amor para destruir nós, às vezes alguns racionaliza isso.
Pois vai, meu irmão. Se a gente não... Nós somos no tempo da graça. Nós somos no tempo dessa graça e esse tempo era para nós se converter. Se chegar quando a porta da graça fechar e nós não se converter, Deus agora vem como juiz. Não é mais o nosso intercessor. Agora vem como juiz para dar a cada um conforme as suas obras que fizeram. Exatamente. Então, essa lição de quinta-feira, ela vem dizendo nessa linha, né, que nós pertencemos a Deus por dois motivos: pela criação Sim. e, de novo, pela redenção. Então, o amor que eu estava falando para vocês e que eu gostaria de repetir é que o amor a Deus, acima de todas as coisas, nos levará exatamente a raciocinar. Será que realmente nós estamos andando, amando? Será que estamos fazendo aquilo que Deus pediu de verdade, porque amamos a Ele? Eu gostaria até de contar uma história, um exemplo. Vamos supor um exemplo, na verdade eu queria contar. Se Deus fala assim, ó, tem esse livro aqui, e Deus fala assim, não toque nesse livro. Aí muita gente faz isso hoje, ó. Deus falou para mim não tocar no livro, mas Ele não falou que eu poderia ficar bem pertinho assim, ó. Então eu vou ficar bem pertinho assim. Eu não estou pecando, porque Deus falou para mim não tocar no livro, mas Ele não falou que eu não poderia estar assim, bem pertinho. E às vezes, por um descuido, eu toco no livro, né? Pá. Então, isso é o que nós estamos vivendo hoje. Então as pessoas elas falam, Deus falou isso, Ele não falou ou aquilo, né? Não, Deus falou para mim não fazer isso, mas Ele não falou que eu não pudesse ficar tão próximo disso. Nós somos igual um advogado quando quer Achar absorver alguém, achar brecha na lei. brecha na lei. Mas isso mostra para o universo que nós não estamos amando a Deus. Nós queremos achar brecha dentro da lei. Exatamente, porque Dá desculpas. porque se você ama, quem ama, qual é o exemplo que quem ama dá? Sim. Então, por exemplo, se você sabe que em uma certa rua aí do seu bairro, da tua cidade, tem algo que é uma tentação muito forte para você, simples fato de você passar pelaquela rua, então você não vai passar pelaquela rua. Sim. Se você ama a Deus, você não passa ali, você ama a Deus. Você quer ficar tão longe do erro, você ama a Deus, então você vai passar por outra rua, faz o caminho mais longe, mas você não passa pelaquilo, porque você sabe que ali está o teu ponto fraco. Tem um texto aqui do comentário bíblico, comentário da lição da Escola Sabatina, está em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 536, 537, lê o finalzinho aqui, ó. Ninguém pode ter verdadeira humildade diante de Deus, a menos que seja demonstrada diante do outros. Nada menos que o arrependimento, confissão e abandono do pecado são aceitáveis a Deus. Então, nada menos que arrependimento, confissão e abandono do pecado são aceitáveis a Deus. A gente pode ser rico, eu dou todos os meus bens para a obra de Deus. Deus quer, olha o que Ele quer, no principal, arrependimento, confissão e abandono do pecado são aceitáveis a Deus. Irmão, mas tem um irmão ali que dá um dízimo de X. Olha! Deus quer, nós comentamos, uma pessoa submissa a Deus. O verdadeiro arrependimento. Não por ouro, nem por prata, mas é por Cristo Jesus que nos traz arrependimento, confissão e abandono do pecado. E isso é aceitável a Deus. É interessante que no livro de Lucas, no capítulo 15, lá Jesus conta 3 parábolas, né? E ele fala assim que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Então, irmãos, em suma, essa lição é maravilhosa. Nós vamos ter a oportunidade de aprender muitas coisas. Mas em suma, a linha que ela está seguindo, exatamente essa. É sermos nova criatura em Cristo Jesus. Sim. É isso, é ser nova criatura, sem dúvida Não nenhuma. seguir a mamão, seguir a Deus. Exatamente. E a própria palavra de Deus, a gente já leu, né, nas outras lições, que aqueles que querem ficar ricos, né, no capítulo 5, 1 Timóteo 6, 9, irmão Alexandre, diz assim, ó, 6, 9. mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então o texto fala aqueles que querem. Exatamente. Não aqueles que são ainda. Né? Não são os que são ricos, que querem. O que querem. Então aqui está uma chave para a gente ter muito cuidado. Então, eu quero ficar rico, então eu vou lá, vou fazer a mega da virada. Quantos cristãos
não entrar nesse negócio de bolão, de mega da virada. Irmãos, que tristeza deve ser pros anjos olhar uma coisa dessa. Misericórdia. Realmente, porque por que quer participar da mega da virada? Quer dinheiro fácil, né? E aí o texto, lê para nós de novo, o texto. Mas os que querem ser ricos, Olha, caem em tentação. Os que querem. já caiu na tentação. Então quem quer, se eu jogar na Mega Sena, eu vou ter isso, vou ter esse dinheiro, Vou dar o dízimo. Aqueles que querem, já caíram na tentação. Em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. É interessante que o mesmo historiador aqui, o irmão Alexandre, o David Berkowitz, ele conta que alguns televangelistas dessa neopentecostalismo, né, que prega a teologia da prosperidade, eles faziam coisas totalmente desonestas, né? Davam cadeira de roda para senhoras entrarem, senhoras que estavam andando com dificuldade, aí colocava a pessoa lá na frente e mandava a pessoa levantar, e a pessoa levantava. Quando a pessoa levanta da cadeira de roda, isso causa comoção. Só que nem todo mundo que anda de cadeira de roda, ela não pode andar. Tem pessoas que estão idosas, estão fracas, mas não quer dizer que ela não pode andar. Então, eles usavam muito dessas pessoas para fingir uma cura, né? E o problema foi que os agnósticos, são pessoas que estão em dificuldade de crer em Deus, eles fizeram uma pesquisa, descobriram que aquilo era fraude, e isso fez com que eles endurecessem o coração mais em relação a isso. Então, enquanto as pessoas acham que essas coisas vai converter o mundo, mesmo que sejam falsas, as pessoas, ao descobrir que é uma fraude, o que elas fazem? Elas se afastam mais. Inclusive, tem pessoas que têm costume, aqui ele fala de evangelista que tinha um costume de colocar no meio da plateia de ouvinte pessoas combinadas para na hora que ele faz o apelo, as pessoas vêm à frente, que ao essa pessoa vir na frente, as outras pessoas vendo que ela veio na frente, elas vêm também. E aí ele fala que essa é a maneira de fazer com que aquela pessoa tomasse uma decisão pro lado de Cristo. Misericórdia. Porque eu coloco aquele lá que é um fake, ele vai ali na frente, ele simplesmente vai, ele tá ali só para representar, porque aí outra pessoa vendo que ele foi, ele vai. Irmãos, e a gente poderia dizer aqui várias coisas, né, em relação a Deus ou Mamon, mas uma coisa que eu gostaria de dizer bem claro para vocês: Deus não precisa de ajudinha, Deus não precisa de coisas desonestas, Deus não precisa que a gente seja desonesto ou que a gente dê um jeitinho brasileiro para pregar a mensagem. Ele não precisa disso. A única coisa que ele precisa é que você se submeta a ele. É a única coisa. Sim. E aí o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Louvado seja Deus. E vai ser sim. E o título da nossa lição foi Deus ou Mamon? E eu quero fechar com um texto aqui que está em Serviço Cristão, página 41. Olha que declaração, irmão. Triste, mas é boa para que possamos se arrepender. Deus, Ele nos castiga, Ele nos repreende porque nos ama. É uma solene declaração, que faça a igreja, nós, Advento do Sétimo Dia, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da vida, no livro da igreja, eles são preparados para finalizar sua história terrestre. E acha-se tão verdadeiramente sem Deus, sem esperança no mundo, como pecador comum. Olha. Como pecador comum. Professam servir a Deus, nós. Nenhum entre 20 está preparado. Misericórdia. Professam servir a Deus. Eu sou de Deus, eu devo meu dízimo, vou na quarta, sábado, domingo para a igreja. Mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra, feita pela metade, é um constante negar a Cristo. Jesus não gosta de obra pela metade. De preferência a confessá-lo. São tantos que introduziram na igreja seu espírito não subjugado e culto. Seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em prática concupiscências, e são inteiramente cheios de engano em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Então, irmãos,
uma declaração Solene. que nenhum entre 20 se acha registrado no livro da igreja são preparados para finalizar a história terrestre. Por quê? O profeta servia a Deus, mas serve a Mamon. Fervorosamente. Fervorosamente. Então quer dizer que eu bato cartão certinho. Isso não quer dizer que eu tenho que ser preguiçoso, né? Sim. Tem gente que olha para o outro extremo, sim, né? Sim. Mas aquela pessoa, nós devemos servir a Deus. Nós devemos, como diz o ditado, é viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Sim. Não trabalhar para viver. Deus dá o ganha-pão. Então ele dá o ganha-pão suficiente. Eu não preciso, muitas das vezes, sacrificar o meu culto familiar para fazer hora extra. Sacrificar isso ou aquilo, coisas que atrapalham a minha comunhão diária com Deus, né? São coisas que atrapalham a comunhão com Deus. Então eu tenho que deixar de fora essas coisas, né? Então, quando eu faço essas coisas, às vezes eu trabalho o dia inteiro, depois eu vou para pós-graduação, depois eu vou para MBA, simplesmente porque eu quero ganhar mais. Então estou servindo fervorosamente mais a Mamon, porque quando termina um MBA, eu vou para outro. Quando termina alguma coisa assim do tipo, um mestrado, uma coisa, já estou em outra. Eu estou escravizado por isso. Eu parei de olhar para o reino de Deus. Eu compro uma tabela com Deus. Então assim, eu chego, faço um cultinho rapidinho e vou embora. Então esse texto, meu Potácaros, fecha o que é aquilo que você falou. Que às vezes a gente acha, não, eu não sirvo a Mamon. Você serve ao dinheiro ou a Deus? A pessoa, não, eu sirvo a Deus. Mas aqui fala que a maioria professa servir a Deus, mas fervorosamente serve a Mamon. Aqui diz a profeta do Senhor inspirado, a maioria. E se eu chegasse na igreja falando isso, o que iam fazer comigo, irmão Alexandre? Você é um louco, você é fanático. Você eu ia me expulsar da igreja, ia me apedrejar. Sim. Porque, não, você está ofendendo os irmãos, dizendo que a gente está seguindo uma Mamon, você está me julgando. Mas Deus fere para curar. Louvado seja Deus. Amém. Então, que Deus nos ajude, né? Ninguém precisa ser a consciência de ninguém, irmãos. Então, assim, olha, essa lição, eu falo que ela é maravilhosa e o apelo que eu faço é, olha para a sua vida, pense, senta, medita, faça um culto sozinho. Medita, será que eu estou servindo a Deus ou a Mamon? Coloca as obras que você faz ao longo da semana. Será que eu estou me dedicando mais tempo às coisas, os planos tanto a longo prazo, tanto os planos a longo prazo, tanto os planos a curto prazo, né? Porque às vezes a gente tem plano. Então, por exemplo, Deus já falou que temos que ir para o campo. Será que a longo prazo, pelo menos, né, a médio prazo, a longo prazo, você já está fazendo planos para ir para o campo? Se não, por que não? Por que não? Então, temos que fazer plano. Eu estou planejando ir para o campo, louvado seja Deus. Deus está, né, a gente está estudando. Então, e tem outras coisas mais. Então, a questão é, será que a longo prazo... Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, ó, eu ainda não sou vegetariano. E aí você conversando com a pessoa, e quando você pretende ser? Não, nunca pensou, não. Então, eu já conheci pessoas que falam, não sou vegetariano. Mas a pessoa está planejando, ó, dentro de tanto tempo ela já vai se tornar vegetariana. Ou outra, depois de tanto tempo vai se tornar vegetariano estrito. Então você vê que tem pessoas que a longo prazo e a curto prazo, os planos dela não estão de acordo com a ciência do Senhor. Na verdade, ela cumpre uma tabela com Deus. Então está escrito, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Então não faça plano para daqui a alguns anos. Pense hoje. Toma a decisão hoje de servir a Deus e não servir a Mamon. Porque se hoje ouvir a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Porque nós não sabemos, irmãos, qual o dia que Deus pode nos chamar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Alguns pegam esse final de ano e falam assim, 2018 eu vou me reformar nisso. Em 2018, quando a virada do ano, eu vou fazer isso. Faça hoje, não espera a virada de ano. Vai passar, nós já estamos em janeiro, fevereiro, todos os meses aí. Vira dezembro e nós estamos ainda, olha, eu esqueci de fazer aquilo que eu prometi para Deus. Então faça plano consistente, igual Daniel 1:8. Resolveu firmemente a fazer aquilo e ele fez. E ele foi vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, e lembre-se, meus irmãos, que a mensagem ela vai ser pregada. Quer a gente participe, quer a gente não participe. E essa é a parte mais triste, não é? Então Deus vai proclamar essa mensagem maravilhosa que Ele tem para dar ao mundo. Mas como eu disse, não é uma mensagem de pessoas que dão o jeitinho brasileiro. Não é uma mensagem de pessoas que arrumam desculpa para tudo.
Não, é mensagem de pessoas que submeteram totalmente ao Senhor. Amém. Então, nós possamos se submeter totalmente ao Senhor. E a questão da mordomia cristã é só um capítulo dessa submissão é o a Deus. motivo do coração. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós entendemos, Senhor, que há dois senhores a seguir. Deus ou Mamon. Nós estudamos hoje que Cristo criou os céus e a terra, nos criou e nos redimiu. Então somos do Senhor duas vezes, Deus. Amém, Maria. Ajuda-nos a glorificar aqui na terra com a nossa vida, para que possamos levar outras pessoas à tua mensagem, Deus. Amém, meu Deus. Ajuda-nos não servir a Mamon, mas servir totalmente ao Senhor. Então, amém, meu Deus. cumprirá a tua palavra sobre nós. Nos dá o teu poder, Deus. Clamamos o Espírito Santo para que possamos viver de acordo com a tua palavra. Abençoe cada ouvinte que está ouvindo, Deus, essa mensagem. Que essa pessoa possa ser submissa ao Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra poderosa em 2018 na vida dela e de seus familiares. Amém, meu Deus. Lhe pedimos não que haja entre nós, porque somos fracos, defeituosos, mas confiando, abraçando com Cristo Jesus, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Lhe pedimos e agradecemos, é no nome dele, Cristo Jesus. Amém. Amém. Houve alguém que depôs sua vida na cruz pela alma quem diz